Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando Michal Be'eri. Ela é cientista, professora, doutora na Escola de Medicina no Monte Sinai, em Nova York, e diretora do Centro de Neurociência do Segol, Centro Hospitalar Shiba, em Israel. Ela é especialista em Alzheimer e envelhecimento da memória e reconhecida internacionalmente por sua pesquisa. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Explica pra gente primeiro o que é Alzheimer de fato. Alzheimer, falando de uma forma geral, é uma doença de memória. Ou seja, a memória vai desaparecendo, vai ficando mais fraca, até um ponto que já afeta a vida do dia a dia. Mas, na realidade, quando a gente quer diagnosticar a doença, a falta de memória, ou a fraqueza da memória não é o suficiente para um bom diagnóstico. A pessoa tem que ter dificuldades em outras áreas mentais, por exemplo, na orientação no espaço. Por exemplo, famílias às vezes vão dizer ele se perde quando sai, ou quando dirige já não sabe chegar na casa do filho independentemente. Você pode antecipar dificuldade com entender o tempo, não sabe em que dia está, não sabe em que ano está, se confunde. E qual a diferença entre demência e Alzheimer, por exemplo? Isso é uma pergunta muito importante, porque as pessoas pensam que são duas coisas diferentes. Demência é um nome geral para esses sintomas que eu acabei de descrever, ou seja, perder a memória, perder outras áreas de capacidade mental, até o ponto que a pessoa já não pode mais ser independente e eventualmente morre. Mas as patologias, os problemas que acontecem na biologia do cérebro, que fazem a pessoa ter esses sintomas, podem ser diferentes. 70% das pessoas que têm demência vão ter no cérebro a patologia, a biologia ruim de Alzheimer, que se chama amiloide. Ok? 70% vão ter presença... E que é amiloide? A amiloide é uma proteína que todos nós temos no cérebro e que, num cérebro normal, ela sai do cérebro e é limpada pelo corpo de forma natural. Em Alzheimer acontece alguma coisa que a gente ainda não sabe o que desregula a produção dessa proteína e ela começa a agregar, e cada vez tem mais e mais dessa proteína no cérebro, e essa proteína vai matando os neurônios, as células cerebrais que são necessárias para manter a memória e o funcionamento mental normal. Então, tem duas perguntas. Se você resolve esse problema do acúmulo de amiloide, você resolve o problema do Alzheimer porque os neurônios não morreriam? Olha, é difícil responder, e eu vou dizer por quê. Hoje, fora a amiloide, tem outras patologias que caracterizam o cérebro de uma pessoa com Alzheimer. A gente sabe já que se você trata a pessoa que já está doente, é tarde demais. Porque a quantidade, esse amiloide começa a agregar já nos 40, 50. Quando chega aos 70, 75, que é a idade típica de começar a doença, o cérebro já perdeu uma quantidade enorme de neurônios, de células, que não tem como recompor, não tem como reviver. Portanto, esses estudos que têm sido feitos nos últimos anos com remédios para atacar esse amiloide e tirar ele do cérebro não têm sido bons. Quer dizer, os resultados não estão dando certo e realmente eles conseguem tirar. Mas é porque estão dando aos 70 anos de idade e não aos 40? A gente ainda não sabe se dar aos 40 vai resolver. Ou seja, são estudos que estão começando agora, porque como a gente vê que a gente tira uma patologia que é tão central para a doença e não está resolvendo o problema, a gente começa a se perguntar por quê, e uma das respostas é que provavelmente você tem que prevenir a produção da patologia, desse amiloide, desde o começo. Agora tem pesquisas que estão começando a entrar no começo, quer dizer, em gente mais jovem. Qual o problema com pesquisa assim? Que você tem demora que... Muitos anos, exatamente. Vai demorar 30, 40 anos para saber se fez Então, efeito. agora vai ter muitas tecnologias, tem muitas, principalmente tecnologia nova, tentando entender como é que fala? A caída da memória de uma forma mais sensível do que as coisas que a gente consegue testar as pessoas hoje. Porque talvez, se a gente tiver
tecnologia mais sensível, a gente vai ver essas mudanças na memória quando o médico ainda não vê, mas a tecnologia já capta. E aí talvez essas pesquisas possam ser um pouco mais curtas. Você vai começar a ver os sinais antes que apareçam sintomas. Exato. Quer dizer, antes que o olho clínico, que o olho do médico seja capaz de captar. Perfeito. Então, você falou que Alzheimer é um tipo de demência que teria outro 30% que teria os mesmos sintomas, mas não seriam Alzheimer. Exato. Exemplo? Exemplo é a demência vascular, que é a segunda mais comum. As pessoas vão tendo pequenos infartos no cérebro. AVCs, em português. Não, infarto no coração. Como é que chama? Não sei. É derrames cerebrais. Pequenos. Não é derrames, porque não são necessariamente derrames. Podem ser derrames, mas eles são isquêmicos. É falta de oxigênio em certas áreas do cérebro e e acrescenta mais um, e mais um, e mais um, até o ponto que já começa a afetar. Você usou a palavra infarto, mas é tipo um entupimento, como no coração tem um entupimento, tem um entupimento lá que não chega a oxigênio. Exatamente. Em inglês é cerebral infarct, infarto no cérebro. É interessante. E como você sabe que tipo de demência a pessoa tem? Se ela tem, por exemplo, uma demência vascular ou se ela tem um Alzheimer? Okay. Hoje em dia tem duas formas centrais de olhar no cérebro da pessoa. Uma que já está sendo usada há muitos anos, que é através de MRI, ressonância magnética. Ressonância magnética. E através da ressonância magnética você pode ver muito bem a parte vascular e você também pode ver a atrofia do cérebro. Essa coisa. A atrofia é como se fosse um músculo, mas mas a quantidade de cérebro que você vê numa pessoa que tem Alzheimer, como as células morrem, você vê menos, ok? Principalmente numa área que se chama hipocampus, que é uma área perto dos ouvidos para dentro do cérebro, que é uma área central. É uma área central para memória, e essa é a primeira área que é afetada pela patologia de Alzheimer, e você vê que aquela área tem um volume menor em doente de Alzheimer. Agora, hoje tem tecnologia mais sofisticada ou diferente, que usa PET scan, que eu não sei como chama em português. Aí você me pegou, mas como é a máquina? A máquina fisicamente é parecida com a máquina da ressonância magnética, não faz tanto barulho como a máquina da ressonância, e funciona de uma forma diferente. Você bota um tracer, você bota um líquido. Um líquido que está marcado com radioatividade, que é sensível a alguma coisa específica. O mais comum que se usa hoje é o que se chama FDG, que se usa para achar certos cânceres no corpo. Hoje em dia foi desenvolvido um material desses, um líquido desses, que quando está marcado com radioatividade, ele entra no cérebro e marca esse amiloide, que eu te comentei antes. E aí fica vermelha aquela área, está marcada, a gente sabe que tem essa patologia. Hoje em dia a gente sabe que se uma pessoa tem essa patologia e tem sintomas, grandes chances que a doença que eles estão desenvolvendo é Alzheimer e não outro tipo. É um pouco complicado porque tem gente jovem que ainda está sem sintomas, que já é positivo, ou seja, que já tem esse amiloide, e com essa gente a gente se preocupa muito, porque são os que têm um risco grande de desenvolver a doença, mas ainda não desenvolveram os sintomas. E tem o outro lado da moeda também, que são gente de 75, 80 anos, 30% deles vão ter amiloide no cérebro e não vão ter sintomatologia ainda. Ou seja, a gente não sabe dizer ainda se é natural desenvolver agregação dessa proteína, desse amiloide no cérebro, e para certas pessoas é mais fácil desenvolver a doença e outros nunca vão desenvolver, ou se essa gente que tem amiloide já é velha e ainda não tem sintomas, se vivesse o suficiente, teria desenvolvido a doença. Entendi. Então, hoje você consegue, através disso, saber se a pessoa tem uma tendência Sim. a ter Sim, eu acho que é a coisa mais segura de dizer, que se você tem amiloide
no teu cérebro que foi visto através desse PET scan, você está em risco maior de desenvolver a doença. Quanto mais cedo você tem essa patologia, mais alto o teu risco. Quanto mais cedo você tem... Quanto mais jovem você é diagnosticado e tem essa patologia, mais alto o teu risco de desenvolver a doença mais tarde é. Ou seja, se você tem 90 anos e você não tem sintomatologia e você tem amiloide no teu cérebro, eu nem sei se você vai desenvolver a doença. Hoje se você pega isso, você recomenda para as pessoas fazerem esse teste para ver se tem ou não tem? Com que idade? Olha, a gente agora em Israel demorou 3 anos, mas a gente conseguiu trazer essa tecnologia. E é uma pergunta que todo mundo pergunta. Eu apareço na televisão uma vez a cada 2 semanas, eles perguntam, então, se você não tem solução, se você não tem um remédio, para que você vai dizer para as pessoas fazerem um exame e dizer se tem essa patologia no cérebro? Perfeito. Sim? E a resposta é a seguinte, primeiro tem muita gente que prefere saber, ok? Principalmente as pessoas de alto risco, pessoa que tem um pai ou uma mãe com a doença, pessoa que tem outras condições que a gente sabe que aumentam o risco de Alzheimer, por exemplo, diabetes, hipertensão. Essas pessoas têm um interesse em saber se eles realmente estão em maior risco. E existem algumas coisas as quais têm evidência de que podem diminuir o curso da doença. Ou seja, que se você fizer algumas mudanças na tua vida, que eu posso comentar mais tarde se você quiser, você provavelmente vai adiar o momento em que a doença vai começar. Mas o outro motivo para fazer o exame, isso também é uma escolha pessoal, é que hoje em dia a correria de nós, os cientistas, de encontrar remédio é tão grande, porque a doença está tão prevalente, já está tão em todos os lugares do mundo, o mundo está ficando mais velho e tem mais da doença. A gente está correndo atrás de doença nova. As pessoas que saem positivas com amiloide, elas estão em alto risco. E são pessoas que a gente tem um interesse principal em tratar com qualquer remédio, tecnologia, intervenção que a gente tenha para poder tentar adiar, impedir, prevenir a doença. Portanto, a pessoa que faz o exame e sai positiva vai entrar primeiro nesses estudos novos que estão o tempo todo entrando nos hospitais, nos lugares acadêmicos. Muito bacana. A gente está finalizando aqui esse primeiro bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouco para o segundo bloco para explorar exatamente o que você tinha falado sobre o que a gente pode fazer para tentar evitar que a doença apareça no primeiro lugar. Até daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando Michal Be'eri. Ela é cientista, professora doutora na Escola de Medicina do Monte Sinai, em Nova York. É diretora do Centro de Neurociência Segol no Centro Hospitalar Shiba, em Israel. Especialista em Alzheimer e envelhecimento da memória, reconhecida internacionalmente pela sua pesquisa. Então, a gente estava conversando no primeiro bloco e você mencionou que existe algumas coisas que a gente pode fazer para tentar não cancelar a chance da doença aparecer, mas empurrar um pouquinho na linha do tempo os seus sintomas. E que coisas são essas e como elas funcionam? Então, eu vou dizer primeiro, eu vou falar um pouquinho de fatores de risco e vou falar um pouco de fatores de proteção. E esses são os que a gente deveria manipular, ok? O maior fator de risco para a doença de Alzheimer como é que fala? Unfortunately, infelizmente, a gente não pode mudar, que é
idade. Que é uma coisa séria, porque a gente está cada vez vivendo mais. Sem dúvida, e por isso que essa doença é uma epidemia, ok? Para você ter uma noção, entre os 65 e 70 anos, na população de países desenvolvidos, aproximadamente 6, 7% da população vai ter doença de Alzheimer. Aos 85 anos já é mais que a metade. 50%. 50% da população acima dos 85 vai ter Alzheimer ou algum outro tipo de demência que também carrega a patologia de Alzheimer. Ou seja, se a gente... E a população da idade de 85 está mais crescendo no mundo inteiro, porque a medicina está ficando melhor, as pessoas ficam mais velhas e sobrevivem mais. Portanto, se a gente não achar uma solução, daqui a pouco metade, um número enorme de gente no mundo vai estar com a doença de Alzheimer. Por isso que o assunto é tão urgente. Antes da gente voltar para os fatores de riscos e para a acessibilidade, é uma área que recebe muito investimento ou ainda estamos num momento de ter que convencer governos e empresas? Ainda tem que convencer governo. A quantidade de dinheiro que, por exemplo, o National Institutes of Health nos Estados Unidos dá para o estudo de câncer é 500 vezes mais do que se dá para Alzheimer. E com motivo ou sem motivo? Eu acho que tem... Primeiro, o câncer é ainda um motivo número 1 de morte nos Estados Unidos. E eu acho que no mundo inteiro. E segundo, eu acho que tem um lobby muito forte. Porque os remédios custam $300 mil e... Pode ser mil motivos. Pode ser lobby das companhias farmacêuticas, Alzheimer... Mas morrem mais pessoas de câncer do que de ataque do coração. Sim, e AVC? Virou. Não é mais... Sim. Era, se não me engano, AVC, ataque do coração, os câncer vira lá... Ataque de coração era 1 e câncer era 2. E AVC o derrame cerebral. Derrame cerebral era 3 ou 4. E agora câncer é número 1. Tem mais gente jovem tendo câncer. Câncer nos Estados Unidos é o motivo número 1 de morte. E tem muito mais dinheiro para câncer, tem muito mais dinheiro de doença de coração do que para Alzheimer. E agora tem muito lobby no mundo inteiro, porque as pessoas entendem que o mundo está ficando velho e que se a gente, como eu disse, se você chegar à idade de 85, você tem 50% de chance de ter a doença. Joga uma moeda, faz cara coroa e é mais ou menos... Ou tem ou não tem, exatamente. Então vamos voltar aos fatores de risco. Quais são, além de idade? Ok. O outro fator de risco que é determinista é sexo. A mulher tem mais risco de ter a doença de Alzheimer do que homem. 70% dos doentes de Alzheimer são mulheres. As pessoas geralmente nesse momento reagem dizendo que os homens se mataram antes de chegar nessas idades? Não se mataram. As pessoas perguntam se não é porque a mulher vive mais que o homem, que é verdade. A mulher tem mais longevidade que o homem. Mas a gente tem formas estatísticas de levar em conta a idade da pessoa e mesmo assim a mulher tem um risco maior. Provavelmente a gente não sabe explicar exatamente qual é a composição biológica que faz a mulher estar em risco maior, mas provavelmente tem a ver com o desaparecimento de estrogênio quando a mulher chega à menopausa. Agora, tem também uma parte genética, que também, hoje em dia, por mais que a gente se interessa por gente, a gente ainda não sabe como mudar a forma do corpo funcionar para contradizer o que o gene faz. Então, existe um gene que se chama ApoE, ApoE, I. Ok. E tem as pessoas que carregam ApoE 4 estão em risco maior. E esses 3 motivos são, vamos dizer, são deterministas. A gente não pode fazer muito com eles nesse momento. A gente pode tentar entender a biologia que faz a pessoa ficar mais velha. Esse gene influencia alguma coisa que a gente conhece? Tipo, de cor dos olhos, cabelo, não, pele, ele é um gene que é responsável de trazer colesterol de um lugar para o outro. E mesmo assim, a forma que ele afeta o cérebro não é só através de colesterol. Então, a gente não sabe bem porque esse gene afeta o risco de ter Alzheimer, mas quem tem o número 4, a pessoa pode ter um 2, 3 ou 4. A pessoa que tem um 4 está em risco maior.
Agora, tem os riscos que se pode modificar. Esses são 3 riscos, né? Eu falei idade, o sexo e esse gene. A gente não pode fazer muita mudança. Mas tem os riscos que podem se modificar. Um central é diabetes, ok? As pessoas que têm diabetes mellitus, diabetes do 2º tipo, de adulto, estão em risco maior em ter Alzheimer e demência em geral. Mas assim, é coisa de 5% ou é coisa que é significativa e maior? Se você pega em média todos os estudos que fizeram em diabetes e a relação entre diabetes e o risco de desenvolver demência e Alzheimer, as pessoas que têm diabetes têm 2 vezes mais o risco de desenvolver comparado a quem não tem. Ou seja, é importante, significante. Isso que também diabetes faz mal para o resto, não faz só mal para o cérebro, faz mal para o coração, faz mal para a sua vasculatura, faz mal para tudo. Hipertensão também afeta o cérebro. Hipertensão, só para quem não é do ramo, como se define hipertensão? Hipertensão é pressão alta, o que a gente chama pressão alta. A gente tem 2 tipos de pressão, uma que se chama sistólica e outra diastólica. A diastólica geralmente é um número baixo, para quem conhece, e você quer estar ao redor dos 80. E o sistólica você quer estar ao redor dos 120, 125, 115. Quem tem já 140, pelo American Heart Association, é definido como hipertensivo e provavelmente vai ser tratado com remédio para hipertensão. Colesterol alto é mais complicado. Tem estudos mostrando que se o teu colesterol é alto quando você tem idade média, ou seja, entre os 40 e 65, o teu risco de desenvolver Alzheimer mais tarde na tua vida é alto. Mas é interessante que se você tem colesterol alto na idade mais velha, quando você está com 75, teu colesterol está um pouco mais alto, não aumenta o risco de ter Alzheimer. E uma das coisas que a gente pensa é que com a idade, quanto mais velho a gente vai ficando, o apetite diminui um pouco. E colesterol na idade mais velha tem um significado que é diferente da idade de 40. Na idade de 40, é provavelmente que você está comendo coisa que não devia comer e está com mais peso do que devia ter. Na idade mais velha, quer dizer o contrário, que apesar de você estar mais velho e teu apetite provavelmente está indo um pouco para baixo, você ainda está comendo bem. Entendi. Agora, uma curiosidade. Quando alguém tem um problema de coração, você literalmente pode, né, serrar o peito da pessoa, abrir, olhar o coração. Como você faz a pesquisa e como você procura e como você acha todas essas conexões se você não consegue abrir a cabeça da pessoa para olhar dentro do cérebro? E se isso é necessário de alguma forma? Olha, se pudéssemos fazer isso, seria ótimo. Mas a realidade é que a gente não pode. Porque as células do corpo todas renascem. Você se machuca na pele, vai ter pele nova, né? No cérebro, quando morre um neurônio, ele não nasce de novo. Portanto, entrar no cérebro de uma pessoa viva para poder tentar entender como ele funciona é uma coisa que a gente não pode fazer, porque é um risco que não vale a pena. Portanto, todas essas tecnologias que eu comentei na primeira sessão que a gente conversou, o PET scan, a ressonância magnética, estão desenvolvendo muito formas de poder entender como o cérebro funciona. Por exemplo, se no passado você só podia, com a ressonância magnética, você podia só olhar a estrutura do cérebro, hoje em dia tem formas de medir como o cérebro funciona, em que áreas, quando você está ativando tua memória, em que áreas vai ter mais sangue fluindo, ou seja, fazendo aquele esforço de trabalhar com a memória. Hoje em dia a gente pode ver as conexões entre áreas diferentes do cérebro, coisa que no passado a gente não podia fazer. Ou seja, essas tecnologias de imaging,
do cérebro estão cada vez mais, estão desenvolvendo muito. Tem muito investimento nelas, precisamente para resolver o problema que você levantou, que a gente não pode entrar no cérebro. Mas, por exemplo, em outras áreas de medicina, é muito comum, por exemplo, você testar em ratos ou pegar um macaco o que por que uma medicina é testada num rato antes de ser testada em humano e a gente não pode abrir e ver a estrutura cerebral deles, tanto de um macaco ou de um rato, e tentar entender alguma coisa sobre o ser humano? Eu não consigo ver como uma coisa funciona e a outra não, né? Não, então, primeiro, na área de Alzheimer, tem muito estudo com rato e ratinho, né, mice and rat. E a tua primeira pergunta é como isso ajuda? Isso ajuda precisamente porque a gente não pode entender, no cérebro humano vivo, a gente não pode aprender os mecanismos, a biologia que está acontecendo quando a doença está desenvolvendo. Para isso, desenvolveram modelos de rato e de ratinho modelos que imitam o que acontece na doença do ser humano. Ou seja, eles desenvolvem esse amiloide que a gente discutiu na primeira sessão, a memória deles fica menos boa, e a gente faz um monte de teste de aprender, de memorizar com os ratinhos. A gente ativa intervenções diferentes para ver como muda a biologia do cérebro, e assim você, supostamente, aprende alguma coisa sobre como isso funciona no ser humano. A verdade é que os modelos de animais hoje em Alzheimer não são muito bons. A gente não sabe dizer se eles realmente não são muito bons e, portanto, quando a gente muda, passa... Você está fazendo uma inferência para o ser humano. Para o ser humano e começar a trabalhar com esses remédios que a gente trabalhou nos animais. Com o ser humano a gente não está conseguindo dar certo. Então, um dos motivos é que a gente acha que o modelo de animal não é tão bom. Agora, um comentário que eu quero fazer, que você falou, você tem que trabalhar no cérebro em si. Uma das formas que a gente trabalha tem muitas vantagens, mas tem algumas desvantagens, é que a gente, nas nossas pesquisas, em ambos Israel e nos Estados Unidos, a gente pede para as pessoas que estão participando das nossas pesquisas, para quando eles morrerem, eles doarem o cérebro dele para a ciência. Então, um cérebro morto ajuda as pesquisas, apesar que ele está morto? Exatamente. Você trabalha o cérebro de uma certa forma, de uma certa forma para manter muitas das características biológicas, mas tem certas características que, na hora que o cérebro já não é mais vivo, já não funcionam mais. E aí que a parte onde aprender do animal é tão crítica. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando a Michal Bery. Ela é cientista, professora doutora na Escola de Medicina de Mount Sinai, em Nova York, e diretora do Centro de Neurociência na Segol, Centro Hospitalar Shiba, em Israel. Especialista em Alzheimer e envelhecimento da memória, reconhecida internacionalmente por sua pesquisa. A gente falou no último bloco sobre fatores de risco, mas a gente não falou sobre os fatores de proteção. Então, quais são esses fatores de proteção? Eu acho que tem 2 fatores de proteção centrais. Um é a atividade mental e a outra é a atividade física. Como assim atividade mental? Eu acho que um dos estudos mais consistentes na área de Alzheimer
é que pessoas com alta educação têm menos Alzheimer, ou um risco menor de desenvolver Alzheimer do que gente analfabeta com pouca educação. É interessante isso, porque gente analfabeta com pouca educação também vive menos por outras razões, provavelmente. Eu não acredito que a taxa de mortalidade de uma pessoa que não tem acesso a excelentes hospitais e medicamento é alta. Então, como é feito isso? De novo, você tem formas de adaptar, de controlar estatisticamente por vários fatores que podem confundir os resultados. Você controla e aí você tira eles como se não existissem. Mas, por exemplo, atividade mental, se eu leio, isso é bom? Se eu sou uma pessoa que leio diariamente, ou uma vez por semana, isso vocês controlam, conseguem ver que isso ajuda lá na frente a empurrar a doença em 1 ano, 2 anos, 5 anos? Olha, a gente... examinar isso em ser humano, você só pode fazer de uma forma observativa. É difícil fazer um estudo clínico bem controlado, porque cada pessoa ativa de outra forma, em outras horas e em tipos diferentes de ativação. Eu já vou dar exemplos, tá? Então, uma das coisas que a gente viu em vários estudos é que pessoas que reportam que leem mais, que jogam mais carta, que fazem mais atividade mental, vai ver palestra. Então, jogar cartas, de cara, você pode dizer, eu posso dizer para minha esposa que eu estou indo jogar cartas, não porque eu quero encontrar os amigos, eu estou tentando evitar Alzheimer. Eu não sei se ela vai acreditar, mas tudo bem. Mas então, como a gente comentou antes, que tem estudos de animais que você pode testar a biologia de uma relação assim entre a parte da atividade mental e o risco de Alzheimer. E o que fizeram já também vários estudos, pegaram esses animais de modelos de Alzheimer e fizeram metade dos animais viver a sua vida normal de ratinho no como é que fala? Cage? Você me pegou agora. Mas na jaula dele. Isso. Então, na jaulinha. E a outra metade, eles fazem a vida deles muito ativa em termos intelectuais. Eles dão um brinquedinho para eles rodarem com as patinhas. E mostraram e esses estudos mostram que quando você olha no cérebro desses animaizinhos no final, primeiro, antes deles morrerem, você vê, antes de você olhar no cérebro, você vê que a memória deles, desses que estiveram mais intelectualmente, vamos chamar assim, ativos, a memória deles é melhor. E no cérebro deles, você vê menos desse amiloide, que é essa proteína ruim que agrega no cérebro de doente de Alzheimer. Uma curiosidade, quando você fala de atividade mental, até que ponto isso inclui atividades sociais? É muito boa pergunta, porque tem vários estudos mostrando que pessoas que têm atividade social têm um risco menor. E a gente não sabe explicar se é porque quando você tem uma vida social mais rica, você naturalmente está ativando a tua mente mais do que sentado sozinho vendo televisão, né? Então, novamente, eu não estou indo tomar uma cerveja com meus amigos, eu estou indo evitar Alzheimer. Sim, a tua esposa vai dizer que ela é uma ótima atividade social também. E atividade física, que entra nisso? O que é uma atividade física? Atividade física eu não estou indo jogar bola, estou indo evitar Alzheimer. Tudo você. Isso, mas atividade física principalmente se refere à atividade aeróbica. Os estudos mostrando as coisas menos aeróbicas, como yoga e estiramento, essas coisas, o link, a associação com Alzheimer é menos forte, e quanto mais você faz atividade aeróbica, o teu risco de desenvolver a doença é menor. E hoje em dia já tem... De novo, vocês botaram um ratinho para correr e o outro detorando exatamente. Na jaula? Mas exatamente assim, botou ratinho para correr e o ratinho que feliz na jaula, e você mostra que esses que estão ativos, eles têm várias diferenças no cérebro que se referem a um cérebro que funciona melhor. Tem certos químicos que você vê em mais alto nível, que é típico de cérebro que está crescendo, que está desenvolvendo. Você vê mais alto nível de oxigenação e de, simplisticamente, limpar coisas que não deveriam estar, toxinas que estão no cérebro.
Quer dizer, tudo, atividade física, na verdade, é um presente para a vida, porque faz bem para o coração, faz bem para o cérebro também. Por curiosidade, sexo é incluído como atividade física? Não sei. Tem uma coisa aqui que ela é meio cíclica, né? Porque eu acho que quem faz atividade física também tem mais facilidade de fazer atividade mental, ou não? Não necessariamente. Não necessariamente? Não. Pensa em blue collar, gente que trabalha duro fisicamente todo dia, que não necessariamente tem uma atividade mental rica e que ainda está se dando esse push. Blue collar é o colarinho azul, né? Agora, então, a gente falou dos fatores de proteção. E agora, como você vê esse relacionamento de competição entre organizações de pesquisa privadas e públicas, né? Existe sempre essa preocupação que a organização privada tem conflito de interesse, né? Ela quer maximizar seu lucro e daí não necessariamente a pesquisa dela é isenta de interesses, e por outro lado elas estão aí, né? Não tem... acredito que sim, existe muito avanço também por causa delas, elas têm muito dinheiro, são muito ricas, são grandes, investem muito em pesquisa. Então, como é esse relacionamento entre o público e o privado nessa área de pesquisa de Alzheimer? Olha, em Alzheimer não é diferente de qualquer outra área de pesquisa biomédica, né? Eu, como cientista, eu quero te dizer que realmente eu tento não me envolver com a indústria, porque eu sinto que a indústria sempre vai tentar puxar em direção do que eles querem ver como resultado bom. Então, como cientista, eu sempre vou preferir trabalhar com organizações como o National Institutes of Health ou a Associação de Alzheimer, que são todos non-for-profit, como é que fala aí? Que é sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, e aí eu sei que minha ciência é pura. Aonde isso entra em dificuldade? Primeiro porque o mundo sem fim lucrativo tem menos dinheiro e desenvolve menos remédios potenciais. Okay? Então, quem desenvolve a maioria dos remédios são as companhias farmacêuticas. É verdade que, muitas vezes, o começo da pesquisa começa no mundo acadêmico, que é sem... como é que fala de novo? Non-for-profit? Sem fins lucrativos. Mas, no final das contas, quem desenvolve e faz os estudos grandes são a indústria farmacêutica. Mesmo a indústria de tecnologia... ela é uma indústria que a gente, como cientista, fica um pouco com medo, né? Porque você sabe que a indústria de uma tecnologia nova vai querer que a tecnologia apareça com que está funcionando bem. E o cientista não quer que a tecnologia funcione bem para eles ganhar dinheiro. A gente quer que funcione bem porque a gente quer saber que vai fazer bem a algum paciente, né? Sim. Aonde vem a parte que dificulta o meu pensamento pessoal? Que tem várias situações no mundo... que quando teve competição, fora do mundo acadêmico, no mundo privado, no mundo que sim quer ganhar dinheiro, as soluções chegaram muito mais rápidos. E por isso que eu acho que... São mais ágeis, né? Mais ágeis, o dinheiro fala, sabe? Você quer rapidinho ganhar. E mais fácil conseguir investimento. Né? E às vezes investimentos grandes. Até contratar gente de qualidade, às vezes, já é mais fácil. Também. Não necessariamente, mas talvez. E, portanto, eu acho que, apesar de, como cientista, eu preferi sempre estar muito limpa de qualquer coisa que seja indústria... Manter a objetividade. Exato. Né? Eu acho que a gente nunca vai chegar a uma solução para Alzheimer sem a indústria. E agora, o que você precisa hoje... que fatores te precisa hoje para que você pudesse, o que te levaria, por exemplo, 10 anos para fazer pesquisa, você pudesse fazer em 1 ou 2 anos? Eu acho que a resposta é direta. Dinheiro. É apenas por quê? Vamos dizer, se dinheiro não fosse o problema, o que você poderia fazer? Olha, pensa assim, que hoje em dia, vou tentar pegar um exemplo concreto, tá bom? Hoje em dia, eu quero fazer uma pesquisa sobre prevenção de Alzheimer, que é um assunto que eu me interesso muito. Okay? Então, esses riscos esses fatores de risco, diminuir. Fatores de proteção, aumentar.
Para fazer isso de uma forma séria, eu preciso fazer 6.000 pessoas, 3.000 recebendo a intervenção, 3.000 não recebendo a intervenção. Mas eu quero fazer isso em gente jovem, não em gente de 70, eu quero fazer em gente de 50, porque é aí que começa essa produção desse amiloide. Então, eu quero parar quando começou. Para isso, eu preciso trabalhar com a indústria que está desenvolvendo tecnologia que possa medir mudança na memória que seja mais sensível do que tem hoje. Então, eu preciso da indústria. Mas eu também preciso de pessoal que entende de bioinformática e de big data, porque a quantidade de informação que eu vou receber nessa gente é enorme. E a gente pode aprender de patterns, como é que fala? De padrões. De padrões de comportamento da biologia e de comportamento humano dessas pessoas que possam fazer a diferença e adiar o começo da doença. Eu já cheguei eu te dei 2, 3 exemplos, já chegamos a $1 bilhão. Como nada, né? Uhum. Você acha que em quanto tempo dá para ter uma solução para o Alzheimer, considerando tudo que você vê e sabe? A gente está falando de 1 ano, a gente está falando de 20 ou 100 anos? Não, eu não quero falar de 100 porque me deixaria desatada. Exatamente. Eu acho que dizer 20 é razoável. Eu acho que a gente tem um longo caminho. Eu acho que o caminho vai ser na direção que eu falei para você, vai ser um caminho de prevenção e não de tratamento, porque, como eu comentei antes, célula de pele nasce nova, mas célula de cérebro não nasce nova. Então, mesmo de memória, não existe alguns estudos que mostram que nesse mesmo hipocampus que você falou, diminui a quantidade de células, mas ainda nasce células de memória? É interessante você estar perguntando isso agora, porque a semana passada saiu um artigo enorme, profissional, de um grupo que mostrou que não tem nascimento de novas células naquela área. Eles usaram uma tecnologia nova para medir e mostraram que não tem. Os que mostraram no passado que tem, eles não concordam e eu acho que vai ter um debate importante. Mas, de qualquer forma, a quantidade de nascimento de célula é tão mínima comparada à quantidade da morte de célula na doença que não faria diferença. E até interessante entender porque o corpo produziria algo num nível tão baixo que é irrelevante. Porque cientificamente, sei lá, porque não é nem nisso, né? Porque na evolução humana não tem produção de neurônio. Por que tem produção de pele e não tem produção de neurônio? Não sei. É uma boa pergunta, não sei a resposta. Eu acho que a gente foi feito com data limite. Né, como se só para simplificar o termo, mas é como se Deus botasse uma data limite em todo mundo e não produzisse mais neurônios. Se houvesse uma solução para Alzheimer, significa que a gente viria para sempre ou ainda tem muitos outros problemas que a gente vai encontrar depois do Alzheimer? Olha, a doença de Alzheimer só foi descoberta no ano 1907. As pessoas não viviam porque as pessoas não viviam longamente para ter a doença. Portanto, eu não sei a resposta, porque se a gente agora tem Alzheimer, porque a gente vive aos 70 e 80, e provavelmente a gente vai viver aos 90 e 100, eu não sei se não vai aparecer coisa nova. Provavelmente sim. Eu vi algum artigo que mencionou que o número de pessoas que hoje tem 85 anos ou mais é maior do que tudo que teve na história de toda a humanidade. Pode ser. Pode ser. Pensa que a idade média de morte no ano 1900, que é 100 anos atrás, era 45. Já dobrou. Que fantástico. Para pessoas que têm interesse, querem aprender mais ou saber mais, que fontes você recomenda para as pessoas poderem se envolver mais com essa causa em volta de Alzheimer? Olha, eu vou dizer, eu acho que a coisa mais simples é em inglês. Provavelmente eles têm tradução para espanhol para a maioria do material, mas a Associação de Alzheimer americana, chama Alzheimer's Association, eles são muito fortes em trabalhar com famílias, em trabalhar com acadêmicos, e eles têm muito material bom. Todo ano eles renovam as estatísticas, o que está se fazendo no mundo inteiro. Eles comentam praticamente de modo diário em alguma pesquisa interessante que saiu, em coisas que se pode fazer para ajudar a causa.
para dar suporte. Esse ponto a gente não conversou, né? Porque a gente está tentando falar da prevenção do Alzheimer, ou o que fazer quando a pessoa já tem Alzheimer. A gente está falando da pessoa. A gente não falou em nenhum momento do impacto que uma pessoa de Alzheimer traz na família, né? É uma doença da família. A doença do paciente, de forma absurda, talvez seja até a parte menos difícil. Ele sofre ou não? O paciente sofre durante os primeiros anos, porque enquanto ele tem consciência... Ele entende que ele está perdendo a memória. No começo do processo, os pacientes têm consciência, e a consciência aos poucos vai sendo afetada pela doença, pela patologia, até o ponto que o doente já não tem mais consciência do problema e ele não está tão feliz. Agora, isso é uma coisa pessoal também. Pode ser que um paciente tenha 3 anos de consciência desde que foi diagnosticado, e tem paciente que pode ter 7. Uma pessoa com Alzheimer pode viver ainda quanto tempo com a doença? Em média, ao redor dos 13 anos. Em média. Tem gente que vive 20, tem gente que depois de 3, 4 anos já vai. Mas elas morrem de quê? Olha, é uma boa pergunta. O doente de Alzheimer tem menos câncer do que não doente de Alzheimer. Eles morrem de complicações de pneumonia, de infecção geral do corpo. O fato deles não se exercitarem, né, fica mais vegetativo, fica mais... Você não pode deixar a pessoa passear, nem usar o carro, nem... Verdade, mas olha, geralmente a pessoa está sendo cuidada. Eu esperava que você ia dizer problema no coração, porque a pessoa não tem atividade. Não é. Os motivos principais de morte quando a pessoa está com Alzheimer é complicação de pneumonia e complicação de infecção geral. Geralmente começa uma infecção de urina, o paciente incapaz de reclamar. Pacientes que já estão muito avançados na doença, eles têm uma tendência a fazer barulho de sofrimento, fazer ficar reclamando assim, e você não sabe do que eles estão reclamando, não sabe se ele está perseverando no barulho, e às vezes demora muito tempo de entender qual o problema, até ter a febre, até a pessoa estar numa situação ruim o suficiente, eles complicam e vão. Você só poderia, através de exames, você não consegue conversar para a pessoa e saber o que ela está sentindo. Correto. Mas para a família, o que você diz para uma família que tem alguém com uma doença de Alzheimer? Olha, o que elas têm que saber, onde elas podem... Isso muda a dinâmica familiar, né? Muda a dinâmica familiar. Os esposos ou esposas de doente de Alzheimer geralmente estão mais deprimidos, mais ansiosos, vão mais para o médico, tem mais hospitalização, eles têm mais dificuldade com a vida em geral, porque realmente é um processo muito sofrido para a família. Olha, hoje em dia a gente não tem muito o que oferecer para as famílias, fora essas associações que dão suporte para a família de doentes de Alzheimer. E essas associações, elas ajudam muito, porque parte do que a gente aprendeu com os anos, com pesquisa de familiar de doente de Alzheimer, é que a forma que você percebe, que você entende a doença, a forma que você aceita o teu doente, a agressividade, a forma que ele fala, a perda do cérebro sem perder o corpo, é tão complicado, né? A forma que você entende como vai ser o processo, a quantidade de informação que você tem e saber em que direção as coisas vão tomar, ajudam as famílias, e as famílias podem atuar melhor, menos assustados, menos deprimidos, mas no final das contas, se a gente é sincero, é um processo muito dolorido e muito difícil. Tem algumas perguntas ainda. Por exemplo, o doente de Alzheimer, ele vai desaprender a comer, por exemplo? Sim. Então vai ter que... Faz como? Tem que alimentar e eventualmente tem que entubar. Entubar. Eventualmente. E não existe debate, principalmente países que têm uma essência mais liberal e às vezes, me arriscaria a dizer até mais avançada, como Holanda, etc., de permitir essas pessoas antecipar a morte delas como uma forma humanitária. Também viver 10 anos como vegetal não é vida? Olha, essa é uma muito boa pergunta, e é filosófica, e eu acho que a resposta seria pessoal, e eu não quero dar uma resposta pessoal aqui. Eu quero dizer que tem 2 lados para toda moeda, e por isso que o assunto é tão complicado. Eu tive uma discussão, alguns anos atrás, entre pessoas que são especialistas de ética e profissionais médicos no assunto de Alzheimer. E os éticos
estavam de opinião, dependendo da pessoa, do profissional de ética, uns dizendo a gente não sabe o que eles sentem ou pensam, portanto a gente não pode deixar eles morrerem, e outros dizendo eles não são capazes de nenhuma independência, eles não têm pensamento independente, tem que facilitar para eles morrerem mais cedo. E um dos médicos levantou e falou: você alguma vez olhou nos olhos do doente de Alzheimer? Falou isso para o ético. Uhum. Você alguma vez olhou nos olhos do doente de Alzheimer? E o médico falou: não olhei. Ele falou: porque se você olhar, você vai ver que a maioria quer a vida. A gente não sabe o que é, mas ele tem aquele brilhozinho. Se você sorrir, ele sorri de volta. Então, é muito complicado fazer uma definição então, assim. Vou botar um terceiro variável aqui, porque aqui a gente está falando da pessoa que já tem um Alzheimer avançado e não pode decidir. Eu fiz o exame, descobri que eu tenho uma chance grande de ter Alzheimer, tenho hereditariamente outras complicações que aumentam ainda a complexidade, e eu quero ter o poder de escolha. Se desenvolver a doença em mim, eu quero a antecipação da morte, porque eu não quero virar vegetal. E aí? Olha, de novo, isso é muito complexo, e cada país tem suas decisões, e cada país tem não só suas decisões, como suas leis. Eu pessoalmente acho que cada pessoa tem que decidir pela sua vida. Uma coisa que eu quero só ter certeza, eu acho que eu entendi, mas ficou aqui uma dúvida, porque ficou subentendido das coisas que você disse que literalmente esse amiloide mata o componente, vamos dizer, a célula que contém um pedaço de memória. Então não é reversível. Não é reversível a doença. Não dá para pegar uma pessoa de 90 anos com Alzheimer e fazer uma droga que eventualmente reverte o cenário. Olha, a resposta é sim, você tem razão. Mas quando a gente entrou no estudo das drogas, dos medicamentos que destroem ou tiram esse amiloide, a nossa esperança é que tivesse alguma recomposição. Ou alguma... Tá bom, ele perde algumas memórias, mas vai retomar de lá para frente. Vai retomar, e por enquanto, nada. Muito bacana. Bem, gostaria de agradecer muito Michal Bery por ter vindo aqui no nosso estúdio para essa entrevista. Obrigada a você. E para vocês que têm perguntas para a doutora, vocês podem enviar aqui suas perguntas para produção.planosdenegocios@megabrasil.com.br e estaremos felizes de trazê-la aqui de volta para responder suas perguntas. Muito obrigado e até semana que vem.